Claro, tem muito mais técnica do que isso, mas o conceito geral é isso. Posso cobrar um pouco mais dele porque ele tem conhecimento do problema. Qual é a linha criativa que a gente quer e daí a gente refina essa linha, mas primeiro a gente precisa... Pessoal, hoje nós vamos conhecer o âmago, a raiz, a essência de como que foi. Nós estamos aqui em São Leopoldo, a gente está na Unitec 1, é um complexo de inovação, é o polo tecnológico. Vocês podem entender o polo tecnológico como um condomínio de empresas todas à base de tecnologia, e a gente está dentro do campus da Universidade Unicinos, e dentro aqui a gente tem a incubadora Unitec. A função de uma incubadora é ajudar pequenos empreendedores que querem começar a se desenvolver, principalmente aqui, por estar dentro do polo de tecnologia, empreendedores do ramo de tecnologia, a começarem a ter acesso a um ecossistema, conhecer investidores, estar próximo da academia, poder contratar estagiários, conversar com professores, conversar com outros empreendedores. Esse é o objetivo aqui do polo da Unitec, e eu vou mostrar para vocês como que foi o nosso início nesse lugar aqui tão especial, com tanta paixão assim. Então a gente vai fazer um tour mega rápido, porque no final a gente veio para trabalhar, né? A gente tem algumas coisas para fazer, a gente pegou uma sala de reunião. Então aqui tem um museu que explica um pouco desse contexto, como que funciona o polo de informática. Aqui a gente tem as entidades, né, da governança. Então a gente tem a Prefeitura de São Leopoldo, que é a cidade que fez a doação desse terreno. A ASSIST, que é a Associação de Comércio, Indústria e Serviço, e o T de Tecnologia. As associações dos empresários aqui da região, né, de São Leopoldo. O polo de informática, que é onde nós estamos dentro do polo, e a gente tem a Universidade Unicinos, que é onde a gente fica dentro do campus. Então é essa junção aqui dessas entidades para fazer esse negócio acontecer. A Unitec são 3 prédios que a gente tem. Aqui a gente está na Unitec 1, que é o primeiro. Vou mostrar essa sala aqui, ó, a sala 101. Essa daqui é a sala da Venture. A Venture foi a primeira investidora que acreditou no nosso sonho, do Victor e Lucas, e a gente recebeu um investimento deles. Agora vai estar trancado, a gente não vai conseguir entrar, mas um dia vale a pena a gente vir, porque foi aqui onde tudo começou. Victor e Lucas sai da SAP, multinacional, os dois com 22 anos, puta que loucura que você tá fazendo. E a gente vem com 2 computadores, uma máquina de café que o pai do Lucas nos deu, e ali a gente começou um sonho. A gente ficou nessa sala até ter 10 funcionários, é uma sala de 50 metros quadrados, então ficou bem apertado. E depois a gente saiu daqui para ir para a Unitec 3, que é o terceiro prédio, para a gente poder criar o nosso primeiro escritório. Então aqui eu tô falando 2017. Então essa sala aqui, ela tem muito sentimento, muito amor, foi muita dedicação. A gente trabalhava aqui de domingo a domingo, então foi incrível. E uma outra coisa que a gente fazia bastante aqui era usufruir desse espaço, né? Era muito fácil você ver o Vitor fazendo as ligações da Deskfy no início, por aqui, andando, ligando e andando, né? E aqui, se você acompanha o canal, você já viu que a gente teve a conversa com o Kenner, da Cyprus. Fala pessoal, chegamos aqui na Cyprus, estamos aqui com um grande amigo, Kenner. Então aqui era a Cyprus, aqui ó, na 105, eles ficavam nessa sala aqui. Depois eles cresceram, pegaram a do lado, pegaram essa outra do lado, enfim, tomaram essas 4 salas aqui, depois eles foram crescer para outro prédio. E aqui na Cyprus tinha os meninos, né, são 4 sócios e 5, 10 funcionários, né, e a gente ali com 10 funcionários também. A gente começou, hoje a Cyprus já tem mais de 300 funcionários, a Deskfy tá caminhando para 50 funcionários, então é muito legal para você ver como a gente evoluiu, como a gente cresceu. Muito gostoso estar aqui. O nosso novo escritório que vocês estão acompanhando, o estúdio, ele fica do outro lado, então vai ser bem próximo de onde nós estamos. A gente pegou uma sala de reunião, podem entrar, fiquem à vontade, vamos trabalhar. Tem um autor que é o Martin Neumeier e ele fala: a sua marca não é o que você diz ser, mas sim o que as pessoas dizem sobre você. Então nós, pessoa física, nós também temos a marca. Você que está me assistindo, você também tem uma marca. Você perguntar para sua mãe, perguntar para seus amigos, o que eles acham, seus colegas de trabalho, seus professores, o que eles acham de você, isso é a sua marca pessoal. Se você começa a criar com intencionalidade conteúdo igual a gente está criando aqui, isso vai levar a uma percepção de marca. E é isso que a gente está fazendo. Estou criando a minha marca pessoal enquanto vocês estão assistindo, a gente está fazendo isso meio que tudo junto. Moral da história, ontem eu comprei o victordelorto.com. Comprei esse domínio. Aí eu fiquei feliz de achar e comprei esse domínio.
A gente está fazendo um trabalho com a Giovana, que é a designer da Deskfy, para a criação dessa marca. E agora eu tô, nesse momento, jogando algumas referências, fazendo uma bagunça. Foi até o que eu falei com ela. Vamos fazer uma bagunça e depois a gente começa a casar qual é a linha criativa que a gente quer. E daí a gente refina essa linha, mas primeiro a gente precisa joga na mesa referências, ideias, modelos. Lembra quando você fazia um trabalho na escola de recortar revista e colando, assim? Tipo isso que a gente tem que fazer, buscando diferentes referências pra gente conseguir criar essa marca e fazer esse trabalho legal. Aí vocês vão ver, né? Vocês vão ver porque vai ter a capa do YouTube, vai ter as thumbs, enfim, vocês vão se relacionar, vai ter o site. Não sei se vocês conhecem, mas tem um framework chamado 2 diamantes, né? O diamante duplo, o Double Diamond. E o sistema de inovação, ele sempre consiste em caos e estrutura. Caos e estrutura. Então, para você ter ideia, para você fazer brainstorm, você precisa esgotar a sua cabeça, né? Você precisa ter muitas ideias, muitos caminhos, né? Você precisa de caos. E depois você afunila com factível de ser feito, é barato isso, faz sentido, a gente consegue fazer. Aí você vai botando essas lentes, esses filtros, e aí essas ideias automaticamente vai caindo, o que não fica bom, e o que fica bom vai se mantendo. E aí aquilo que se manteve, você de novo leva para o caos. Tá, mas vamos fazer essa ideia, mas e se a gente pode fazer essa ideia dessa forma, daquela forma, da outra forma, aí você expande de novo, aí depois você faz o movimento de fechar esse funil de novo. E assim você vai indo, né? Esse é o Double Diamond. Claro, tem muito mais técnica do que isso, mas o conceito geral é isso. Ah, como é que você está, Ana? Só que em algum momento a gente se perdeu por a gente deixar cair nessa linha. Fala pessoal, vocês estão acompanhando o vídeo, sabem que a gente vai mergulhar agora num trabalho concentrado para ver planos e preços. E aí num vídeo anterior eu pedi para o meu time colocar aqui insights, ideias, dicas sobre o plano que a gente tem hoje na Deskfy, o que funciona, o que não funciona. E essa parte de contexto ela é muito interessante. Então o time colocou aqui diversos textos sobre, que eu já me debrucei, mas eu ainda preciso aprimorar ainda a minha reflexão sobre esse tema. E eu quero comentar 2 pontos com vocês sobre precificação. O primeiro deles é que antes de você precificar, você precisa entender qual mercado você está empreendendo. E às vezes você pode ter mais de uma empresa. Existem 3 tipos de mercado. O mercado estabilizado, ou seja, aquilo que o cliente já imagina, ele já existe uma estabilização de preço, do que esperar. E aqui você pode ter uma barreira, né, de mínimo e de máximo. Então, se eu te perguntar hoje quanto custa um carro, você vai ter uma visão de quanto custa um carro máximo, mínimo, o que é uma média, você consegue ter essa visão do mercado como um todo. Se eu te perguntar sobre uma ferramenta de CRM, por exemplo, ou de automação de marketing, você consegue ter essas máximas e mínimas. Nesse mercado estabilizado, o preço sempre vai ser jogado para baixo, porque quanto mais concorrente, mais o preço é para baixo. O outro mercado que se tem é o mercado de emergente. No mercado emergente, o que acontece? O cliente tem a dor, mas ele não sabe que há uma solução para isso. Então você não tem uma expectativa de preço montada. Você tem a possibilidade de ensinar ao seu cliente quanto custa resolver esse problema. E aqui a precificação você vai ser para cima. Ponto interessante aqui, a Deskfy a gente começou a vender a R$500 a mensalidade. E hoje eu tenho clientes que me pagam mais de R$500 mil pela minha solução. Então, você consegue crescer a sua oferta, você consegue gerar valor para o cliente e cobrar mais por isso. E o outro mercado é o mercado novo. O mercado novo, o grande exemplo aqui vai ser o Nubank. Lembra quando o Nubank começou? Que eles eram só focados em cartão de crédito, não tinha conta corrente, não expandiram para outras coisas. Hoje eles já são muito maiores, tem diversos portfólios ali. Mas quando eles começaram, você não tem uma expectativa de que isso tem um preço e você também não tinha uma expectativa de dor. A gente foi começar a olhar para as regras do cartão de crédito, anuidade de cartão de crédito, quando a gente foi provocado pelo Nubank. Não era uma dor antes, até que eles trouxeram uma solução e aí fez com que o mercado olhasse essa dor. Antes de começar a precificar, você tem que entender qual mercado você está operando. O segundo ponto que a gente tem que olhar é a intenção da sua precificação. Quando a gente fala de intenção, você pode querer tanto um mercado onde você vai ter mais volume ou menos volume. Isso também dita a margem que você vai trabalhar. E aí a palavra aqui é intenção.
como você quer ser percebido, qual é a sua intencionalidade. Então, nós temos a intenção. Dentro da Deskify atualmente, nós temos 3 planos. O primeiro plano, ele é um plano que foi feito para a gente não vender. Então, propositalmente a gente desenhou as funcionalidades, o preço para ele não ser vendido. Ele é um plano só meramente de entrada. O segundo plano que a gente fez, a gente queria que ele fosse o nosso principal plano e que a gente vendesse bastante custo-benefício aqui. E assim foi feito. Há 2 anos que a gente está rodando com essa precificação, ele é responsável por 90% das nossas vendas. O outro plano, que é o plano 3, ele é um plano de ancoragem. Ele é o plano mais caro, ele é destinado a empresas maiores que precisam de camadas adicionais de sustentação, de segurança e assim por diante. Então ele tem o seu preço que é mais caro, mas assim, basicamente essa era a intenção quando a gente fez e essa foi a realidade dos últimos 2 anos. Lições e aprendizados agora. Por que eu vou mudar? Se de um lado você tem o conhecimento do problema e do outro você tem o problema em si, o que acontece? O cliente ele vai conhecer, ele vai seguir essa jornada de consciência, por assim dizer. Ele vai começar a entender mais do problema dele conforme ele vai aprofundando. E isso permite você precificar dessa forma. E é assim que eu vou mudar a precificação da Deskify, onde cada plano vai ter o objetivo de entender o conhecimento e o problema. Se o cliente tem um problema pequeno e ele conhece pouco o problema dele, eu tenho a oportunidade de fazer um produto de entrada para ser vendido, com foco em distribuição do meu produto no mercado, diferente de quando eu queria não vender para esse cara. Aqui eu já posso cobrar 2 vezes, porque ele já tem um conhecimento um pouco maior, muitas vezes é o cara que está na base que vai fazer um upsell, e aí aqui eu posso cobrar um pouco mais dele porque ele tem conhecimento do problema. Esse daqui, que era o meu de ancoragem, vai passar para ser custo-benefício, e esse maior aqui, de fato, vai ser um de ancoragem, onde a gente vai ter um valor de enterprise, que hoje é esse aqui, porque você sempre tem que ter uma opção, né? É sempre bom você dar opções para o seu cliente. 3 é um número mágico. Existe uma psicologia por trás de que o 3 é um número mágico para escolhas, que as pessoas sentem que tem escolha, mas ao mesmo tempo não ficam perdidas na escolha. Aqui eu vou migrar para 4 planos, porém, cada um tem a sua jornada. Então, quando o lead chegar e ele falar com o meu time de pré-vendas, ou dependendo do conteúdo que ele consumir em marketing, eu já vou saber aonde ele está, e quando eu ofertar para ele o plano, vai ser build to suit. Então, assim, vai ser feito para aquele momento, aquele conhecimento que ele tem e aquele tamanho de problema que ele tem. Ele não vai ter dúvidas de qual escolher, porque se ele vier para cá, ele vai achar caro, então ele já sabe que é aqui que ele vai ter o melhor custo-benefício para ele. E o inverso é verdadeiro. Os clientes que forem destinados para os planos maiores, ele vai entender que o plano mais barato não atende ele, porque ele já tem um conhecimento e um problema maior. Então ele já vai build to suit. Design meticuloso, justamente para caber no bolso e no momento que aquele cliente está entrando em contato com a gente. Eu vou fazer as leituras, vou fazer um resumo, eu fiz um resumo digitado, vou fazer um resumo manual que eu pego melhor as coisas quando eu escrevo e a partir disso a gente começar a desenhar o que é esse plano. Pessoal, então a gente está terminando aqui. Agora a gente vai para Porto Alegre, porque eu tenho uma confraria de empreendedores. Queria muito levar vocês, não posso. Ela é uma confraria secreta, a gente até fica sem celular. E é ótimo para poder, primeiro, degustar vinho, que é uma degustação às cegas. 2, é muito bom, são amigos de longas datas, então assim, de poder conectar, de expandir sua cabeça, falar sobre empresas de outras pessoas que são de outros segmentos, em outras maturidades, enfim. Então, é isso, foi ótimo estar aqui e até a próxima. Valeu!